Claudiano Neto, eu sou professor da disciplina Empreendedorismo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na última aula, nós conversamos sobre empreendedorismo feminino e vocês puderam entender e conhecer um pouco mais da perspectiva desse tema de várias incríveis mulheres que foram apresentadas a vocês através do podcast Mamilos e é uma atividade que vocês deveriam ver em casa. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre empreendedorismo estudantil, como que esse empreendedorismo ele é realizado, quais são as suas bases, em que contexto ele surge no mundo e no Brasil, e que de forma ele se achega a nós na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Bom, não é um movimento tão antigo, se você pensar que ele surge por volta de 1967. O que é interessante é que um movimento relacionado a empreendedorismo, que de certa forma está vinculado à ideia de business, ele surge numa escola francesa, diferentemente do que nós poderíamos imaginar imediatamente, a meca do capitalismo mundial, que seria nos Estados Unidos. Mas essa ideia inovadora surge na Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais na França, e em certa medida ela foi realizada a partir de estudantes que estavam se sentindo não atualizados em relação ao conjunto de ferramentas e metodologias que eles precisavam utilizar no mercado, e de certa forma isso era recorrente por conta da sua falta de prática e da ausência de contato real com o mercado, ou seja, os alunos estavam dominando a teoria e uma parte significativa das ferramentas teórica, porém o contato real com o mundo, com o mercado de trabalho era um pouco deficiente. Então, por conta dessa motivação maior, esses alunos passaram a se movimentar nesse sentido de estabelecer essa mudança. E aí o que eles fizeram? Eles fundaram essa primeira empresa júnior no mundo e de alguma forma ela foi formada com o pressuposto de que esses estudantes eles já eram engajados, mas agora passariam a ser mais engajados, tentando buscar soluções, de certa forma soluções práticas e antenadas ao mercado, a fim de que esses conhecimentos acadêmicos que eles tinham pudessem ser implementados para os clientes reais, ou seja, seria uma ponte entre a universidade e um setor privado, ou até mesmo o setor público. E qual seria esse objetivo de modo mais específico? Olha, o que nós queremos aqui é desenvolver habilidades práticas para que o mercado possa, de alguma forma, enxergar em nós, estudantes, potenciais membros ou pessoas que estariam dispostos a trabalhar em resoluções de problemas, cuja faculdade, a universidade, conseguiu dar a essas pessoas o domínio sobre essas ferramentas. E o mais importante, com uma qualidade elevada, haja vista que esses estudantes eles recebiam orientação de vários professores e mestres, mas também a um preço acessível, porque por se tratar de estudantes, eles não eram profissionais, e por isso eles não trabalhavam com uma tabela de honorários equivalente ao setor profissional do mercado. Porém, essa ideia, ela, de alguma maneira, gerou um movimento na França, que veio a culminar em 69, 2 anos depois, aproximadamente, na criação da primeira Confederação Nacional das Empresas Júniores. Olha só, a CNJE. E aí o Júnior Essec aqui fala o seguinte: se tratou, de certa forma, de um avanço nessas relações, porque agora não se passava de um movimento em uma só universidade, mas em várias universidades. Ou seja, era um movimento natural, era esperado que uma boa ideia ela pudesse ir prosperando em outros centros de ensino. Evidentemente que com o passar dos anos, pouco mais de 20 anos depois, pouco menos de 20 anos depois, esse modelo francês ele consegue romper as fronteiras nacionais e começa a se difundir internacionalmente pelos recantos da Europa. Aí nós temos países como Suíça, Bélgica, mas também esse movimento ele cruza o oceano e veio parar nos Estados Unidos e no Brasil. É interessante que a ideia foi tão boa que ela se espalha de uma maneira muito rápida e ela não necessariamente estava vinculada somente a cursos de economia ou de administração, ou seja, ela passa a vencer a barreira não só geográfica, mas também a barreira de cursos. Agora, a ideia de ter empresas júniores não está vinculada somente à perspectiva de cursos de administração, contabilidade, business ou marketing, por exemplo. São todos e quaisquer cursos que entendam a necessidade de ter uma relação mais próxima com o mercado de trabalho a partir da experiência de uma empresa júnior. Esse mapa que vocês estão vendo na tela, ele é um mapa de algumas cores, de modo que das cores mais claras às mais escuras você tem de menor concentração a maior concentração. E agora os cachorros começaram a latir aqui, olha que bagunça.
Essas cores mais escuras remetem aos países com maior concentração. E o Brasil está entre eles, é interessante, mas também você vai ver Itália, Inglaterra, Portugal e outros países do leste, do norte, do oeste europeu. Estados Unidos também tem um número bom, assim como o Canadá, mas em menor proporção do que esses países que eu acabei de citar aqui para vocês. Mas como é que foi essa chegada ao Brasil? Basicamente, esse conjunto de ideias e conceitos que eram fundamentais do movimento, eles foram trazidos para o Brasil ainda no final dos anos 80, e, em certa medida, isso veio a partir da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Brasileira, que, em certa medida, foi o vetor de propulsão dessa ideia aqui no Brasil nesse primeiro momento. Porém, a ideia era muito boa, certamente. A concepção de termos uma maior aproximação entre universidade e mercado é algo salutar para essas relações, que são interdependentes em alguma medida. Então, em 88, São Paulo, pioneira em vários aspectos, ela teve essa primeira empresa júnior, fundada ainda na Escola de Administração da FGV. E, de certa medida, também foi a primeira da América Latina. Então, assim, foi pioneira no Brasil, mas também pioneira na América Latina. Pouco tempo depois, nós tivemos uma mudança para o estado do Rio de Janeiro de outros centros que passaram a desenvolver empresas juniores, mas agora não estão vinculadas ao curso de administração. Nós tivemos uma mudança expansiva, ou seja, passamos a entender que a empresa júnior poderia ser realizada para multicursos. Então, em 95, na PUC-Rio, nós tivemos a formação da primeira empresa júnior multidisciplinar do Brasil, a que foi chamada de Profeta Júnior, que hoje passou a ser denominada como empresa júnior PUC-Rio. Nome mais sóbrio, né? Em 2003, nós tivemos a formação da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a Brasil Júnior. É um órgão nacional do movimento Empresa Júnior, que é o MEG, e ele trabalha para fomentar, integrar e dar suporte a essas empresas juniores em todo o Brasil. Esse movimento ele tem um website chamado brasiljunior.org.br, ao qual vocês podem acessar e ter acesso, e podem veicular informações ou buscar notícias que sejam do interesse de vocês. Portal muito interessante e que vale muito a pena conferir. E qual seria a atuação desse MEG? Basicamente, a ideia é você estabelecer uma relação conjunta entre os diversos movimentos estudantis para tornar esse agrupamento de empresas juniores um movimento reconhecido por toda a sociedade, de alguma forma ter frutos no sentido de reconhecimento. Não só isso, mas também de ser capaz de ser um vetor de desenvolvimento de um conjunto de habilidades necessárias para aqueles estudantes que vão sair da universidade e incorporar ao mercado de trabalho, podendo, de alguma forma, ter reduzido esse gap entre a formação universitária e a experiência de trabalho. Ou seja, é um mecanismo que foi desenvolvido para que, de certa forma, tivéssemos uma resolução de problemas como a falta de experiência dos alunos que saíam das universidades brasileiras, e na realidade do mundo. Não à toa, as empresas juniores no Brasil ela tem um papel tão relevante que nós tivemos em 2016 uma lei, a Lei 13.267, que versa sobre a criação e a organização das associações que nós denominamos empresas juniores. Para que você tenha ideia, o capítulo 2 considera a empresa júnior uma entidade organizada nos termos desta lei, sob a forma de associação civil, gerida por estudantes, matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho. Nós vamos ver que a lei, em certa medida, então, ela diz que cabe a essas empresas juniores propiciar esse preparo acadêmico e experiência profissional, ou seja, um mix entre, obviamente, aquilo que o aluno vê na sala de aula com seus professores, casando isso com a experiência profissional de uma maneira a fortalecer a prática empreendedora. Ou seja, reduzir esse gap de experiência que eu tinha mencionado agora há pouco. De certa forma, isso também proporciona integração entre as instituições de ensino superior, obviamente, como também o meio empresarial e a própria sociedade, que absorve grande parte dos benefícios que são gerados a partir dessa experiência entre estudantes e a iniciativa privada ou outros segmentos da sociedade que possam, de alguma forma, se valer desse conjunto de recursos advindo da empresa júnior.
Então, a ideia aqui, nesse caso, é que o objetivo final é que tenhamos alunos de graduação capacitados para o mercado de trabalho de uma maneira mais competitiva. Então, assim, até aqui, o que você tem que saber? Poxa, o que é uma empresa júnior? Então, nós falamos para vocês dos conceitos e eu trago para agora o entendimento da empresa júnior segundo a JAD, que é uma confederação europeia das empresas juniores. E o que ela define sobre o que é uma empresa júnior? Bom, primeiro, ela tem que ser uma organização social, civil, sem fins lucrativos. Ou seja, a empresa júnior ela não gera lucro, ela não distribui lucros. Todo o valor arrecadado ele é despendido, utilizado em suas atividades, fins. Ela deve ser formada e gerida exclusivamente por alunos de graduação, o que não significa que ela não vai ter a participação de outras pessoas gravitando em seu redor. Essa empresa, que é gerida exclusivamente por alunos de graduação, ela vai prestar serviços para outras empresas, instituições e a própria sociedade, agora sim com a participação e orientação de professores e profissionais que sejam disponibilizados para consolidar e reforçar de alguma forma o aprendizado desses seus membros. Então, a empresa júnior ela é uma organização civil sem fins lucrativos, ela é gerida só por alunos de graduação, ela presta serviços para as empresas, instituições e a sociedade, e ela, de alguma medida, ela está sempre sob orientação de professores e profissionais que vão ajudar a consolidar. É o objetivo dessa empresa júnior, a gente não pode esquecer, que ela permita aos estudantes a oportunidade de ter uma experiência profissional, criando e gerenciando pequenas ou médias empresas sem fins lucrativos, desenvolvendo competências empreendedoras necessárias às economias e sociedades modernas, proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizado na prática, o que em inglês nós chamamos de learn by doing, ou seja, aprender fazendo. No próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre a empresa júnior. Obrigado.